Olá, somos aprendizes da consciência, apresentando o tópico mutante, concluindo a série Eixo Evolutivo. Esta abordagem identifica a condição típica de um mutante, ou seja, um eu que já se identificou e se organizou orientado pela consciência transpessoal, dando continuidade aos seus ciclos evolutivos de estado de consciência, numa atuação autoconsciente. O mapa conceitual de mutante mostra a visão geral, tendo em destaque o mutante aqui à direita como última etapa, né? O mutante em destaque, a visão geral já fez um apanhado do conjunto dos conceitos de maneira integrada, de tal forma que agora nós vamos concluir especificamente com o mutante, que envolve autoestima, visualização criativa, afirmações do tipo: eu sou o universo autoconsciente, individualizado. E esta etapa de mutante, ela não tem fim. Ela permanece em ciclos sucessivos de evolução, com autoconhecimento, autoconfiguração e autorrealização, que já foram vistos na transição de estagnante para mutante. Então, vamos aos detalhes. Na visão geral, nós começamos apresentando a experiência pessoal de mudança de estado de consciência, considerando a fórmula da psicologia transpessoal do Pierre Weil, que resumiu um enunciado da moderna psicologia transpessoal com esta fórmula: a vivência da realidade é função do estado de consciência. Então, o estagnante seria então um alienado de si mesmo, de sua verdadeira identidade espiritual, sendo conduzido pelo ego, com seus pensamentos e histórias, tá ok? Deixando em segundo plano esta dimensão com linhas pontilhadas que corresponde ao self, a verdadeira consciência de si mesmo. Como mutante, terá havido uma evolução do estado de consciência, uma expansão da consciência, um aprofundamento do autoconhecimento, onde o eu já se identifica com o self, que é a verdadeira consciência de si mesmo, deixando em segundo plano o ego, agora se tornando o ego um instrumento do eu self. Ok? Então, a mesma figura é repetida para o mutante, para ilustrar a passagem de estagnante para mutante, ou seja, tornando-se um iniciado, porque finalizado não existe, o mutante continua evoluindo indefinidamente, então ele é apenas um iniciado em evolução. Inteligência sistêmica é o aspecto prático da vivência de um mutante, né? Comandado
se conduzindo pela autoconsciência, que é a sua identificação com o self. Então, essa autoconsciência ocorre de uma maneira integrada com inteligência espiritual, que é o quociente espiritual ou quociente sistêmico, né? Resumido como QS. E nessa postura, nessa atitude autoconsciente, nós colocamos aqui como representação desse estado de consciência o coach, que significa consciência, atitude, conhecimento e habilidade. Consciência e atitude, porque não basta sermos dotados de consciência, é preciso termos uma atitude de aceitação da consciência, de autoaceitação como consciência, para então exercer o comando dos conhecimentos e das habilidades, com a motivação intrínseca que é inerente ao nosso ser, inerente à raiz do nosso ser. Então, a nossa psicossíntese adquire esta organização. Quociente sistêmico, referente a uma inteligência sistêmica que passamos a usufruir, mais quociente intelectual, ou QI, mais o quociente emocional, que é o QE. Então, essa inteligência sistêmica envolve aplicar a visão sistêmica, que seria adotar postura inclusiva. Por exemplo, na nossa condição civilizatória atual, a humanidade está num estágio ainda na dimensão predominante do ego. Então, para escapar dessa escravidão do ego e adquirir a inteligência sistêmica de nossa dimensão superior ao pensamento, a abordagem seria, então, sermos, cada um de nós, espiritualista socialista, como exemplo, porque geralmente o espiritualista não é socialista e o socialista não é espiritualista, existindo até um antagonismo entre eles. É o famoso nós contra eles. Da mesma forma, cada um se tornar um conservador progressista, porque o que é bom merece ser conservado, e o que ainda não está bom merece um progresso. Então, nós somos mais completos como conservador progressista, ou nós como conservadores progressistas, superando aquela polarização, nós contra eles, tá? Porque com visão sistêmica nós fazemos a sinergia das partes do sistema, sem que uma parte queira se sobrepor às outras, ok? E a maneira de atuar seria com os quadrantes individual e coletivo, subjetivo e objetivo, dando aqui claramente a conotação da visão sistêmica para aplicarmos a inteligência sistêmica. E do outro lado nós temos um pensamento do Richard
Buckminster Fuller, do livro Reinventando as Organizações, de autoria do Frederic Laloux. É um livro recomendado porque o título é Reinventando as Organizações, e ele considera que a chave para reinventar as organizações dos nossos contextos de atuação, a chave é a consciência ativa, é ativar a nossa autoconsciência em uma dimensão superior ao ego, tornando-nos naturalmente dotados de inteligência sistêmica. Tá? Então, ele diz assim: você nunca muda as coisas lutando contra o que existe. Construa um novo modelo, tornando obsoleto o atual. Então, para tornar obsoleto o modelo atual, que é o nós contra eles, ou a parte se sobrepondo ao todo, nós precisamos adotar a inteligência sistêmica, que tem uma postura inclusiva, uma empatia com todos, que podem ser incluídos no nosso sistema de pensamento para trabalharmos com sinergia, ao invés de trabalharmos com antagonismos e conflitos. E a atuação sistêmica envolve o conceito de que o todo é maior do que a soma das partes. O que significa isso? O que o todo tem que o torna maior do que a soma das partes? É a inteligência sistêmica. Porque simplesmente a junção de partes ela não acrescenta nada, mas se temos a junção das partes, mas dotada da inteligência sistêmica, então o todo se torna maior do que a simples soma das partes. Então a nossa atuação sistêmica se dá partindo de uma situação com entropia, tendo problemas e oportunidades, com questionamentos, fazendo uma transmutação dessa situação inicial para uma situação em homeostase, com soluções, propostas e iniciativas adequadas a uma situação em mudança para atender os objetivos atualizados, sendo que nós começamos com uma situação que já não atende aos objetivos atualizados. Essa passagem é uma elaboração e corresponde à nossa atuação autoconsciente no nosso contexto de atuação. E isto implica a nossa autorrealização a partir da nossa autoconsciência, que nos permite alcançar uma satisfação interior direta da raiz do nosso ser, que transborda na forma de contribuições para o nosso contexto de atuação. Temos aqui a ilustração do livro Reinventando as Organizações, que foi comentado no slide anterior. Não vou ler os detalhes para não estender muito, mas quem quiser fazer a leitura detalhada, basta dar uma pausa no vídeo ou utilizar o link de acesso aos conteúdos do vídeo. Esse link está sempre na descrição de cada vídeo, ok? Anotações, mais exemplos de anotações, que é um procedimento recomendado
para trabalhar o nosso modelo mental, aumentar o nosso conhecimento e mais do que o autoconhecimento, mais do que o conhecimento objetivo, aumentar, aprofundar o nosso autoconhecimento. Então, temos aqui exemplos, temos anotações dando exemplos de afirmações. Afirmações que são mais eficazes quando baseadas no autoconhecimento integral. Então, elas servem como exercícios para a gente não esquecer de si mesmo, se manter autoconsciente, se mantendo em atuação autoconsciente. Então, temos aqui exemplos de afirmações. Observo minha mente sem apego e sem julgamento. Renuncio à minha própria autoprivação. A consciência me liberta. A consciência me satisfaz. Ou ainda praticando a psicossíntese do eu integral, com os 3 verbos fundamentais, né? Ser, estar e ter. Eu sou a consciência transpessoal, o universo individualizado. Eu estou sempre satisfeito, vivenciando a realidade do meu contexto. Este estar sempre satisfeito é decorrente de não esquecer de si mesmo, porque já vimos que a raiz do nosso ser tem uma satisfação inerente, permanente, independente de fatores externos, e ela é, vamos dizer assim, o motor que nos move para dar contribuições no nosso contexto de atuação. Então, uma pessoa feliz não quer a infelicidade dos outros. Uma pessoa feliz quer a felicidade de todos. Uma pessoa infeliz, nem tanto. Então, estando neste estado de consciência autoconsciente da sua felicidade interior, do seu paraíso interior, então eu estou sempre satisfeito em condições de transbordar essa satisfação interior, vivenciando a realidade do meu contexto. E como consequência, eu tenho pensamentos adequados visando dar contribuições. Então vejam que tem uma linha fazendo a ligação da raiz do nosso ser autoconsciente com o estar sempre satisfeito, para enfatizar que estar sempre satisfeito não é satisfeito com o contexto, porque nós podemos estar vivenciando conceitos muito desagradáveis. Então, não é justo ficarmos satisfeitos com contextos desagradáveis, tá? Insatisfatórios. O que isto significa é estarmos satisfeitos com base na raiz do nosso ser, para podermos mudar essa condição insatisfatória que eventualmente ocorre em nosso contexto. Então, estar sempre satisfeito com a força da satisfação interior, motor de criatividade, de inovações e de contribuições na forma de ter pensamentos adequados, visando dar contribuições. E a vivência da realidade é função do estado de consciência. Essa fórmula é fundamental, é uma fórmula da psicologia transpessoal. Então, já vimos alguma coisa dessa fórmula, né? A nossa vivência da realidade é função do nosso estado de consciência, que pode ser, vamos
dizer assim, os dois que se destacam, o eu-ego e o eu-self. Eu-ego é o estado de consciência do estagnante, que tipicamente adota uma postura nós contra eles, porque tem afinidade, ou seja, uma aprovação restrita a nós, a um grupo com o qual se identifica. E faz projeção ou uma censura a eles, que é o grupo considerado oponente. E o eu-self fez a psicossíntese, então, o estado de consciência do mutante, com uma visão inclusiva. A afinidade é uma empatia com todos, porque a visão é sistêmica, né? E exerce a autorrealização, que é a atuação consciente, sistêmica, sem excluir nenhuma parte, promovendo a sinergia entre as partes, superando as lutas e os conflitos entre as partes. Temos aqui que interiorizar significa mudar a atenção da periferia para o centro do nosso ser, que o nosso centro, o centro do nosso ser é a raiz dos significados que atribuímos às coisas. Realizar significa estender a satisfação interna para a periferia. E projetar significa mudar a insatisfação interna para a periferia, encontrando justificativas externas para a nossa insatisfação interna. Então, o que tem prioridade para ser corrigido é a nossa insatisfação interna. Daí a necessidade do autoconhecimento, sem o qual nós não vamos identificar o que tem que ser corrigido como causa da nossa insatisfação. E aqui um pensamento interessante de um curandeiro navajo. Nós somos as pessoas pelas quais estivemos esperando. Então, o eu no estado de ego, ele se torna dependente de fatores externos, até dependente de pessoas para se sentir bem. Então, fica esperando satisfações de fora, esperando que alguém traga alguma satisfação de fora. Mas nós somos as pessoas pelas quais estivemos esperando. Então, nós, no estado de consciência eu-self, deixamos de ser dependentes de pessoas e fatores externos para termos a nossa satisfação original dentro de nós mesmos, e de modo que ela transborde na forma de ajuda, de auxílio, de socorro, de contribuições às insatisfações internas, às limitações externas, tá? Da Mariel Barreto, que é uma educadora, temos esta frase: o projeto educativo deve integrar e não afastar o ser humano de si mesmo. E concluindo com esta anotação, é mais fácil somar quando temos um denominador comum, o mesmo centro de consciência. Reconhecendo isso, fica mais fácil evoluirmos do conflito para uma colaboração sistêmica. Então, no estado de eu-self, nós alcançamos o mesmo centro de consciência de todas as pessoas. Sendo ele comum a todas as pessoas, ele se torna o denominador comum, onde nós podemos somar os valores fracionados
da nossa civilização, ok? Aqui, mais um exemplo de anotações geradas pela inteligência artificial. Neste caso, eu utilizei a Meta Artificial Intelligence, que está disponível, existe no WhatsApp. Então, coloquei a pergunta: mutante psicologia transpessoal? E a resposta veio assim: na psicologia transpessoal, o termo mutante se refere a um indivíduo que está passando por uma transformação profunda e radical em sua consciência, personalidade e comportamento. E daí detalha características do mutante, tipos de mutantes e implicações da mutação. Não vou ler todos os detalhes, deixo para cada um que o faça, podendo dar uma pausa no vídeo para fazer a leitura ou acessando os conteúdos completos, incluindo este, através do link que consta na descrição do vídeo. Aqui, mais um exemplo de anotação gerada pela inteligência artificial, com a pergunta na forma de desapego do ego. Então, a resposta veio assim: o desapego do ego é um conceito fundamental em muitas tradições espirituais e filosóficas, incluindo o budismo, hinduísmo, taoísmo e a psicologia transpessoal. Daí ele detalha o que é o ego, o que é o desapego do ego, benefícios do desapego do ego, práticas para o desapego e desafios do desapego ao ego. Da mesma forma, sugiro que façam a leitura detalhada para que a assimilação seja mais meditativa e mais assimilável pelo modelo mental de cada um. E concluímos com uma poesia que é outra forma de anotação. Aqui uma forma de anotação obtida no estado de consciência mais sensibilizado, com palavras assim mais afetuosas, né? De certa forma expondo o próprio ser, um certo desnudamento. A poesia normalmente apresenta um certo desnudamento, que é uma das características do autoconhecimento, porque o mutante não tem medo de enxergar a si mesmo, né? Então temos aqui, concluindo esta poesia, que da mesma forma sugiro a leitura de um modo pessoal. Então, assim vamos concluindo mais este vídeo. Vamos fazendo não está aparecendo a carinha, mas não tem problema. Eu agradeço a atenção dispensada e deixo aqui o meu agradecimento, ok? Pela companhia e um convite para eventuais compartilhamentos do autoconhecimento, tá ok? Então, muito obrigado.